Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada, um portal de conteúdo dedicado à formação e informação de engenheiros e arquitetos dentro do conceito de visão sistêmica. Deixe o seu like e visite nossas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook. Na pauta da nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre geotecnia e preservação ambiental. E o entrevistado é o Luciano Machado, engenheiro especializado em geotecnia e sócio da MMF Projetos. Luciano, obrigada por participar do Engenharia Compartilhada. E começo a nossa entrevista te perguntando, quando nós falamos de preservação ambiental e engenharia, por que a geotecnia acaba não tendo o espaço que ela merece, o destaque merecido aí nessa conjuntura? Adriana, eu que agradeço o convite, é uma honra para nós, é uma honra para a MMF poder estar participando desse programa, poder estar participando da Engenharia Compartilhada, que a gente tem como uma referência aqui dentro da área de engenharia, dentro da área da informação da engenharia. É um privilégio poder estar falando contigo aqui hoje, obrigado pelo convite. Pensando em geotecnia, solução ambiental e engenharia, as soluções que a geotecnia pode trazer, tanto na área ambiental como na área de engenharia, elas são infinitas. O que acontece é que quando você sai um pouquinho de quem trabalha dentro dessa especificidade de geotecnia, as pessoas têm dificuldade de conhecer e de entender o que é possível fazer através da geotecnia. E eu estou falando isso, eu não estou falando nem do leigo. Muitas vezes, o próprio engenheiro ou geólogo, que estão um pouquinho mais afastados, por exemplo, o engenheiro, quando ele pensa em geotecnia e ele pensa lá na mecânica dos solos que ele viu na faculdade, ele tem a tendência de pensar numa trinca, numa fissura, alguns problemas que são causados por recalque, e tem mais a relação da geotecnia com essas informações. Sim. O geólogo, muitas vezes, ele pensa no material que pode ser utilizado para uma contenção de talude, ou até mesmo um tipo de agregado que é utilizado para essa contenção, e não conhece realmente quais são as possibilidades que a gente tem dentro da área ambiental ou dentro dessa mitigação dos passivos ambientais que podem ocorrer, né, utilizando a geotecnia como ferramenta. O que precisaria fazer é ter uma difusão maior do conhecimento da geotecnia e das possibilidades que a gente tem dentro dessa disciplina. Entendi. E pensando em ações, o mercado, como o mercado poderia atuar nesse sentido? A própria MMF tem iniciativas para reverter essa conjuntura? A gente acredita que isso aqui que a gente está fazendo, é um diferencial, né, para as pessoas pensarem que tipo de profissional, que tipo de empresa procurar para resolver os seus problemas. Quando a gente pensa em passivos ambientais, né, a geotecnia ela pode estar atuando na preservação de desabamento, ela pode estar atuando na preservação de desmoronamento, na prevenção de desmoronamento, deslizamento, na preservação de um lençol freático, conter a ocupação de encostas, a vossoroca, que muitas vezes é um passivo ambiental aí, que a gente encontra em várias localidades, e todos esses problemas, eles podem ser aí solucionados ou preventivamente ter uma atuação através da geotecnia, sempre pensando em execução sem degradar o meio ambiente. Então, a geotecnia, ela, como eu disse anteriormente, né, ela dá várias possibilidades de poder solucionar esses problemas e esses passivos ambientais. E pensando no caso das catástrofes climáticas, como que a geotecnia poderia amenizar ou mesmo até antecipar os impactos dessas catástrofes? Quando a gente pensa em problema climático, né, a gente atua muito aqui em local já sinistrado. Quer dizer, era um local que tinha uma suscetibilidade de estar ocorrendo o sinistro, né? Esse sinistro ele poderia ter sido previamente analisado e o objeto deflagrador deste sinistro é a chuva, que também é bem possível de ser prevista. As chuvas, elas podem ser previstas. Então, quer dizer, o que a chuva, como é que isso funciona? A água, você tem a água que ela vai ser absorvida pelo subsolo e você tem a água que vai correr superficialmente, né? Que vai estar ali andando superficialmente. Então, se a gente executar o que chama de forma preventiva
antes do sinistro acontecer, a condução dessa água, a captação, o estudo do volume de água que vai acontecer, quer dizer, não é uma coisa nova. Quando a gente pensa aí em desastre, como a gente teve na região serrana do Rio de Janeiro, né, que foi um dos maiores do mundo que aconteceu, é previsto que no verão vai chover. Onde é a concentração de chuva, que a gente tem concentração de chuva no país, no período, nesse período que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo as chuvas aí, nós estamos vendo as catástrofes acontecendo, né? Seja no Rio de Janeiro... A situação do Acre tem relação com isso. Exatamente, exatamente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa conduzir essa água. Você tem que eliminar essa água, e é possível fazer de forma preventiva a condução dessa água, o que eu vou chamar de, o que é, na verdade, uma drenagem geotécnica. O geotécnico, o engenheiro geotécnico, ele vai conduzir, fazer a condução dessa água em superfície, e essa água que é absorvida pelo subsolo, evitando essas grandes catástrofes que acontecem. Então, muitas vezes, como eu disse, a gente trabalha única e exclusivamente nos problemas onde já ocorreu o desastre. Né? Então, eu acho que falta um trabalho preventivo e a utilização do profissional da geotecnia para que a gente consiga mitigar o que é ocasionado por essas águas. E tem exemplos aí da MMF que ela tenha realizado nesse sentido e com respaldo da geotecnia, minimizando os impactos aí da natureza? Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais a gente tem aí os órgãos, né? A gente trabalha para muitas concessionárias, né? Para muitas empresas que estão preocupadas aí, seja nas concessões rodoviárias de manutenção do usuário, de preservação do usuário, e que a gente tem conseguido aí trabalhar fazendo com que esses problemas sejam minimizados e muitas vezes que eles sejam resolvidos plenamente. Então, em termos de obra, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo aí o trabalho na SP55, aqui para o Departamento de Estradas e Rodagens, nós estamos fazendo projetos para 62 terraplenos, 62 pontos de terraplenos que têm possibilidade de sinistro, né, na rodovia SP55. O que mais a gente tem feito nesse sentido de prevenção? Nós estamos trabalhando na rodovia Fernão Dias, Regis Bittencourt, Via Paulista, Autopista Planalto Sul, verificando todas as estruturas de contenção em cortina, verificando drenagem, verificando o estado dessas estruturas, para que não, de forma preventiva, não existe nenhuma delas que foi sinistrada, que tenha caso sinistro, se precisa fazer alguma coisa ou não. Então, assim, a gente tem um time em campo verificando toda a rodovia. Né? E a geotecnia está presente em outros lugares. A gente está trabalhando numa obra muito emblemática hoje, que é o Museu do Ipiranga. Né? Então, assim, para pensar, a geotecnia está no Museu do Ipiranga, ali é uma obra extremamente importante para o país e de dificuldade. A preservação da história, né? Exatamente, a preservação da história do país. Então, quando você pensa, a gente tem ali na ampliação do museu uma escavação bastante importante. E quando você vai fazer essa escavação, existe uma necessidade muito importante de que não seja danificado o patrimônio histórico. Então, o nosso trabalho ali nesse acompanhamento geotécnico de obra, o que é? Resolver todos os problemas que podem acontecer nessa escavação. A gente já está aí finalizando a parte da geotecnia, né, propriamente dito, dessas escavações. Tivemos interferências definitivas, que foi importante para a preservação de que nada mais grave acontecesse, e eu acho que é um bom exemplo, assim, e eu espero em breve aí que a gente consiga ter a reinauguração do museu e que possa comprovar isso que a gente está falando aqui, que a geotecnia, em muitos casos, consegue aí preservar e mitigar o problema geológico que pode acontecer. E contribuindo aí para a história do país. Exatamente, exatamente. É também uma oportunidade, né, poder estar numa obra desse porte aí, dessa envergadura. E a pandemia tem impactado aí o trabalho de vocês em campo? Como que vocês estão trabalhando nesse vai e vem das fases aí da pandemia? Foi assim, a área de infraestrutura, como toda a construção, como ela foi tida como área essencial, então não existe a necessidade de parar totalmente. Né? Mas nós ficamos, no ano passado, 8 meses no escritório, a gente saiu em março e voltou só lá no final do ano.
E agora a gente está parando de novo, né? Nós estamos em São Paulo aqui e hoje, quinta-feira, foi decretada aí que São Paulo está novamente na fase vermelha. Sim. Então, a gente tomou a decisão ontem de que, a partir de segunda-feira, toda a equipe está em home office. Então, algumas decisões que foram tomadas aí na nossa ampliação, a gente teve uma ampliação recente do quadro aqui. Hoje a gente tem uma equipe que gira em torno de 25, 30 pessoas. Quando a gente fez essa ampliação no início do ano passado, a gente optou, né, antes da pandemia, a gente optou que todo mundo tivesse notebook. E isso criou uma mobilidade, a gente trabalha aqui com o servidor próprio, já na nuvem. Então, a gente teve, isso é interessante, assim, a gente teve um aumento de produtividade na pandemia. Como a gente já tinha projetos, a gente está realizando aí uma quantidade significativa de projetos, a gente teve um aumento de produtividade na pandemia. Eu, particularmente, aqui, aí não falando pela empresa, o Luciano tem as suas, como é que eu posso dizer, as minhas recomendações em relação a trabalhar no home office. A pessoa, se ela não for muito rigorosa e muito metódica, ela pode trabalhar demais, você não tem hora para começar, você também não tem hora para acabar, relapso, então a gente né? também fica... o custo desse aumento de produtividade, muitas vezes, ele não é positivo. Mas, no impacto da empresa em relação à entrega para o cliente, em termos de produção, foi positivo, né? A gente sabe aí que é um momento muito duro, né? É um momento de a gente cuidar das pessoas. Quando a gente voltou agora para o escritório, a gente teve uma preocupação em trazer uma psicóloga para cá, para a gente falar aí de qualidade de vida, de como a gente deve cuidar da parte mental, dessa parte psicológica, e a gente tem tentado acompanhar aí todos os funcionários para que todo mundo esteja tranquilo. Não é um momento fácil, né, esse momento de pandemia, mas a gente tem conseguido aí com medidas que eu vejo, na realidade, rápidas, né, tanto no acerto como no erro, de mudar ou não. Por exemplo, a gente ficou muito na dúvida agora. A gente tem aí em torno de mais ou menos uns 40 contratos rodando ao mesmo tempo com esse time, né? E engenharia é sempre prazo, né? Vamos manter o escritório, já que a gente é uma atividade essencial, mas qual é a tranquilidade das pessoas para poder estar vindo para o escritório trabalhar, né? Então, não, vamos para o home office, vamos se cuidar, vamos cuidar do patrimônio, do ativo que a gente tem, que são os profissionais, né? Sim. Então, a gente tem aí tentado se adequar e tentado colaborar para que a gente tenha esse problema solucionado o mais rápido possível, né? Sim. E vocês já estavam com essa estrutura, né, de notebooks, servidores na nuvem, né? Então, tudo isso, essa infraestrutura aí facilita, né, a transição. Sem dúvida nenhuma. A gente teve a ideia, quando se pensou em montar essa estrutura nesse formato, já foi para criar mobilidade. Né? O que a gente tinha pensado antes, no pré-pandemia, era se não seria legal que esses profissionais pudessem estar parte do tempo trabalhando em casa, de repente numa sexta-feira ou numa segunda-feira. A gente já tinha pensado nisso previamente. Veio a pandemia, a gente, por acaso, né, um acaso previsto, estava preparado. Então, foi fácil de mandar o pessoal para trabalhar em casa. Mas, na medida do possível, tem dado tudo certo. Excelente. Luciano, obrigada por participar, então, do canal Engenharia Compartilhada. O nosso espaço fica disponível aí para outros projetos, outras ações da MMF e dos seus sócios aí, do que vocês tiverem para compartilhar com o mercado. A você que está nos assistindo, deixe o seu like aqui no nosso canal de vídeos e siga nossas páginas no LinkedIn e no Facebook. Até a próxima. Obrigado.